Agudiavetê, Jauri, Baixapá, Xerera Luciana, de Foz do Iguaçu. Também queria começar saudando aí na língua guarani o respeito e admiração a toda essa nação, esse povo com quem a gente tem esse trabalho tão importante. E também vou começar me apresentando como meu companheiro Luiz. Eu sou educomunicadora pelo projeto Educom desde 2018, quando a gente começou com os cursos de capacitação na escrita guarani. Eu era estudante da turma do professor Mário, e foi toda uma descoberta incrível, né? E como eu já, na Unila e também em outra universidade, eu já estava desenvolvendo uma pesquisa relacionada à comunicação comunitária, tudo isso veio muito a calhar, assim, mas no fundo mesmo eu me entendo como uma pessoa que está aí trabalhando mais pela democratização desses meios, toda essa temática que o Luiz abordou, uma fala super instante, e eu queria dialogar um pouco com isso, porque é um contexto importante para a gente fazer a opção de ser educomunicador, é entender a questão dos meios, né? A concentração não só dos meios em si, mas do próprio discurso da sociedade. A nossa sociedade, assim por dizer, a sociedade colonialista, colonizada que a gente vive, tem um discurso que é violento para grande parte da própria sociedade. Então, eu queria falar um pouco sobre os desafios que se apresentam para a defesa dessa educação barra comunicação libertadora, pedagógica. Eu, na minha dissertação no mestrado, uso o termo comunicação decolonial. Outras companheiras também, essa ideia da decolonialidade como defesa de um projeto que seja socialmente referado, que se erradique na história do continente, para entender as racializações que foram produzidas na construção das nossas hierarquias internas. Vixe Maria, são muitos termos. Mas, enfim, então a proposta da minha fala, ela surge a partir de um momento em que eu estava fazendo acompanhamento do Instagram do nosso projeto e apareceu para mim uma publicação. Eu não sei se a gente vai conseguir projetar, porque tiveram algumas questões aqui técnicas, mas uma publicação que pautava a educomunicação como uma simples metodologia de ensino tradicional que se usa da câmera, do celular, de ferramentas. Ou seja, sem nenhuma perspectiva crítica. E a educomunicação, que é uma área que surge aí desse encontro da comunicação popular e da educação popular, me deixou muito preocupada que esse conceito tão importante, assim, tão potente, nada pela educação que a gente tem o costume de chamar educação bancária, ou seja, que vê já do sem luz, enfim. Como um simples objeto a ser depositado os conteúdos. E a educomunicação não é para isso. Ela está num outro sentido de
fazer um espaço crítico. Então, a minha provocação, antes que eu me perca muito, porque são muitas coisas, é justamente nesse momento da pandemia, que muita gente já vem entendendo como um espaço-tempo de exceção, ou seja, esse espaço-tempo, as vão se acirrar para dar conta do movimento de acumulação de capital. Então, para quem está no campo da educação, esse momento de pandemia significou a implementação da educação à distância, que não é um projeto novo, é um projeto, já falei, de 25 anos, né, de educação à distância sendo planejada, 2 décadas. Enfim, eu não quero área, porque a experiência universitária, como a gente é autocracia, a gente, sobretudo nas escolas públicas, aqui na Vila C, que é onde eu tenho mais contato, por exemplo, a educação à distância, quando ela se dá por via dessas ferramentas, ela usa geralmente esses espaços, como as redes sociais ou as plataformas mais populares. Isso está produzindo rastro digital, isso está produzindo uma grande acumulação de dados nessas empresas, e esses dados são basicamente o grande produto que elas têm de comércio. Então, precisamos problematizar que grande parte da formação das crianças em alfabetização esse ano passou por elas estarem presentes no Facebook e no WhatsApp, em termos de educação e em termos de comunicação, em termos de saúde mental, em termos políticos. Porque, já falei bastante, já passou um pouco do tempo, mas basicamente o que eu quero propor é que a gente não trate de forma simples um problema que é complexo, que é a educação mediada por essas mídias sociais. Atualmente, acho que os casos mais populares assim é o Google Classroom e o Microsoft Teams, mas existem outros sendo desenvolvidos, a gente mesmo aqui, né, transmitindo via YouTube. A gente se pergunta sobre realmente a nossa capacidade de se apropriar desses espaços, de se realmente podemos nos apropriar desses espaços, sem pensar em todo o esquema de algoritmos que é colocado por trás, sobre a própria influência que esses dados foram colocados para as nossas democracias na América Latina. Então, é uma provocação, é um desafio. Eu, como educomunicadora, como comunicadora, é um desafio, não é fácil, mas estamos aqui para fazer essa troca e tentar encontrar apontamentos. Se em algum momento depois tiver esse espaço, existem algumas propostas que estão sendo colocadas a níveis desde sistema operacional, que são voltados para educação, você aprende a fazer códigos, até já softwares que são usados dentro de sala de aula, mas que não são necessariamente ligados a uma empresa ou estar num ambiente como que tem esse marketing um para um que se fala, né, o e-commerce e tal, do Facebook lançando. E bom, entender essa nova realidade. O Brasil acaba de aprovar aí a Lei Geral de Proteção de Dados, faz um mês. Na sexta-feira foram eleitos as 5 autoridades que vão realmente comandar, regular essa proteção de dados. Pensar quem é essa pessoa que está ocupando esse espaço também. Tem 3 militares, tem uma mulher e um advogado, mas, enfim, tem que fazer parte da educação e da educação para a comunicação popular também problematizar todas essas questões, para a gente não ser simplesmente uma geração, para a gente não formar as pessoas que estão entrando aí agora só para serem usuários da internet nesses mesmos moldes que o mercado apresenta para a gente ter formas criativas de lidar com esses espaços.